Olá, meus amigos. Eu vou dar continuidade às considerações que iniciei num vídeo anterior a respeito das revelações que foram trazidas no último dia 9 de junho com relação aos meandros da Operação Lava Jato. O site The Intercept Brasil revelou conversas privadas colhidas do Telegram, nas quais nós vamos ter conhecimento de um verdadeiro conluio entre o Ministério Público Federal, na pessoa de Deltan Dallagnol, e a Magistratura Federal, na pessoa do juiz federal Sérgio Moro. São conversas nada republicanas, são conversas que não se pautaram pela ética profissional, são conversas que transgrediram normas constitucionais, como eu já disse em outro momento, normas infraconstitucionais, em particular o Código de Processo Penal. Então, quando essas conversas vieram à tona, os principais personagens envolvidos nessa trama, né, começaram a dar suas versões quanto ao que teria de fato ocorrido. No primeiro momento, esses personagens, em particular Deltan e Moro, partiram para um ataque à forma pela qual essas conversas vieram a público, teriam sido então fruto de hackeamento e etc., mas não fizeram menção e nem desmentiram os conteúdos que essas conversas traziam. Então, ficou mais ou menos claro, ficou posto de forma praticamente indubitável que aqueles conteúdos são verdadeiros, né? Só que em versões posteriores do próprio Deltan, do próprio Moro, e depois um personagem que vai se juntar a esses dois primeiros personagens num outro momento, né, em que são divulgados outros áudios, outras conversas, né, outros diálogos. Um outro personagem também que ficou muito conhecido, né, que protagonizou muitos momentos espetaculares da Operação Lava Jato, né, o procurador federal Carlos Fernando dos Santos Lima, né, recentemente aposentado. Ele também aparece nesse segundo grupo de diálogos, né, exatamente num papel de manipulação da imprensa quanto a um depoimento que o ex-presidente Lula teria dado na condição de réu, no processo, etc. Então, essas conversas que estão agora publicizadas, elas são completamente absurdas, elas são inadmissíveis, elas não são defensáveis, minimamente que sejam. E agora a gente começa a ver realmente algumas pessoas que vão em defesa, que saem em defesa dos principais envolvidos, em defesa da Operação Lava Jato, e que, para tanto, subvertem os fatos, promovem a deturpação dos mesmos, criminalizam o veículo jornalístico que trouxe a público essas informações, esses diálogos, né, numa campanha difamatória, numa campanha sórdida, e que não se sustenta, né, porque busca-se ocultar a verdade, ocultar aquilo que expressamente se depreende desses diálogos com rematadas mentiras.
Então, está depondo desde as 9h pouco da manhã no Senado Federal o agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a sua exposição inicial se mostrou extremamente frágil, extremamente titubeante, e que não se mostrou capaz de justificar aqueles impublicáveis diálogos. E a gente vai percebendo toda uma construção eivada de meias verdades, de mentiras também, e toda uma blindagem a que submetido o ministro, né, por meio de vários senadores que mentem descaradamente, que distorcem descaradamente os fatos, que querem dar a impressão de desimportância dos diálogos, como se aquilo fosse corriqueiro no âmbito do Poder Judiciário, né? Então você tem uma senadora que se diz advogada, né? E que então utiliza-se de um argumento de autoridade, né? Alguém que é do direito, que está falando do que sabe, né? Que isso é absolutamente normal, né? Essa tentativa de naturalizar algo que é absurdo, algo que deveria nos escandalizar a todos, né? Então essas pessoas vão nesse jogo de mentiras reiteradas, né? de malversação da verdade, né? Que sai completamente maltratada de toda essa cena que se monta, né, no sentido de defender o indefensável, né? Então, assim, a impressão que me causa é exatamente de uma mentira ululante. Essas pessoas não têm, como nós desejaríamos que tivessem, a hombridade de reconhecer as suas falhas, os seus erros e de prestarem contas à sociedade, ao Poder Judiciário, à massa de pessoas que foram enganadas Brasil afora por essas pessoas. Elas não têm esse desprendimento, essa hombridade, essa coragem. Elas vão exatamente nesse enredo, né, repetindo exaustivamente essas mentiras, tendo diante de si, como eu disse, uma verdade que é glamourosa, que é luminosa, que é inconteste. Então você tenta exatamente desmerecer os fatos ou desdenhá-los, ou deturpá-los para nos convencer que a verdade que deles emanam não é verdade. Eu me lembro de um comercial da CNN, né? Exatamente, que se aplica aqui, no meu entender, muito perfeitamente a esse imbróglio todo que nós estamos assistindo. O que esse comercial dizia? Esse comercial apresentava uma maçã, tinha alguém segurando uma maçã, e dizia-se o seguinte: isto é uma maçã. Ou melhor, isto é uma maçã. Algumas pessoas vão tentar dizer que é uma banana. Talvez elas gritem repetidas vezes: banana, banana, banana. Talvez elas escrevam banana em letras garrafais, em letras maiúsculas. Talvez você até mesmo comece a acreditar que isso é uma banana. Mas não é. É uma maçã. É esse tipo de coisa. Me veio à lembrança também um famoso texto do Rui Barbosa, que eu acabei
fazendo citação desse texto num artigo que eu publiquei em 30 de novembro do ano passado no site Justificando, exatamente falando a respeito dessa questão, dessa expressão que se cunhou, né, pós-verdade, né, para dizer, em outras palavras, mentira, né? Então, num texto chamado Pós-Verdade e seu Antídoto, nesse artigo que eu publiquei no Justificando, eu fiz a citação de um texto do Rui Barbosa, que foi exatamente resultado de um discurso do Rui Barbosa durante a campanha presidencial de 1919, na qual ele tinha como adversário Epitácio Pessoa. Então, no dia 8 de março de 1919, ele, proferindo então um discurso na Associação Comercial do Rio de Janeiro, ele vai produzir uma fala, né, um texto que, no meu entender, é extremamente atual e pode ser aplicado quase que na sua inteireza a esse caso que nos ocupa nesse momento, né? Ocupa toda a atenção brasileira. Espero que sim, espero que as pessoas possam ter o mínimo de discernimento para distinguirem verdade de mentira, né? Mas esse texto merece então uma leitura e eu peço a compreensão e a paciência de vocês para me ouvirem fazendo a leitura desse texto. Eu estou pensando esse texto exatamente das obras completas do Rui Barbosa, né, que eu tenho aqui em mãos, publicadas pela editora José Aguilar em 1960, edição que eu tenho aqui em mãos. Então, o que vai dizer o Rui Barbosa? O título que ele deu ao texto é O Reino da Mentira. Mentira toda ela, mentira de tudo, em tudo e por tudo. Mentira na terra, no ar, até no céu, onde, segundo o padre Vieira, que não chegou a conhecer o doutor Urbano dos Santos, o próprio sol mentiu ao Maranhão, e direis que hoje mente ao Brasil inteiro. Mentira nos protestos, mentira nas promessas, mentira nos programas, mentira nos projetos, mentira nos progressos, mentira nas reformas, mentira nas convicções, mentira nas transmutações, mentira nas soluções, mentira nos homens, nos atos, nas coisas, mentira no rosto, na voz, na postura, no gesto, na palavra, na escrita. Mentira nos partidos, nas coligações e nos blocos. Mentira dos caudilhos aos apaniguados. Mentira dos apaniguados aos caudilhos. Mentira de caudilhos e apaniguados à nação. Mentira nas instituições, mentira nas eleições, mentira nas apurações, mentira nas instituições, mentira nas eleições, mentira nos relatórios, mentira nos inquéritos, mentira nas mensagens, mentira nas embaixadas, mentira nas candidaturas, mentira nas garantias, mentira nas responsabilidades, mentira nos desmentidos, mentira geral, o monopólio da mentira, uma impregnação tal das consciências pela mentira, que se acaba por não se discernir a mentira da verdade, que os contaminados acabam por mentir a si mesmos e deles, ao cabo, muitas vezes não sabem se estão ou não estão mentindo. Um ambiente, em suma, de mentiraria, que depois de ter iludido ou desesperado os contemporâneos, corre o risco de lograr ou desesperar os vindouros. A posteridade, a história, no exame de uma época em que, à força de se intrujarem uns aos outros, os políticos, afinal, se encontram burlados pelas suas próprias burlas e colhidos nas malhas de sua própria intrugice, como é precisamente agora o caso. Eu acho que isso aqui é um texto de 1919, né,
portanto, façam as contas, há quantas décadas já foi ele publicado, e que parece que o Rui Barbosa, lá desse passado longínquo, lança uma acusação, né? Lança um panfleto aí exatamente acusatório a toda essa situação que nós estamos vivenciando. Realmente lamentável, uma mentira descabida e que esperamos que ela seja sepultada pela verdade dos fatos. Um abraço a todos e até breve.